Bem, o conteúdo da aula de hoje é a obrigação tributária. E aqui, o tema obrigação tributária, eu preciso, como essa aula, ela é destinada a estudantes, a acadêmicos, que não são do curso de Direito, vocês não terão um embasamento do direito civil. Por quê? Esse tema, obrigação, ou o tema genérico a respeito de obrigação, você estuda em Introdução ao Estudo de Direito, ou Conceito de Direitos Fundamentais, ou no caso de acadêmicos de administração ou administração pública, numa disciplina chamada Instituições de Direito Público e Privado. Lá nessas disciplinas, você acaba se deparando com um conceito de dever jurídico. Esse conceito de dever jurídico, ele é exatamente o que serve de base para que você entenda as obrigações. Então, o que seria uma obrigação? A obrigação seria uma atividade que tem que ser feita por alguma pessoa, em proveito de outra, certo? Então, a obrigação é uma atividade que deve ser feita por um indivíduo X em outra, um indivíduo Y. Então, a obrigação como é atividade, os tipos de atividades que podem ser realizadas, nós estudamos esse material, ou nós estudamos esses conceitos e o Instituto da Obrigação no direito civil. O direito civil, ele tem um dos ramos dele, é exatamente o direito das obrigações, onde você estuda as diversas atividades que podem acontecer dentro do campo do direito. Dentre as diversas atividades, nós temos as obrigações de fazer e não fazer, de dar e pagar. O que seria a obrigação de fazer? A obrigação de fazer é a obrigação onde você tem que realizar alguma atividade. Pintar um quadro é uma obrigação de fazer, trabalhar, construir alguma coisa, consertar o carro, são obrigações de fazer, como também você pode ter, em algumas situações, a obrigação de não fazer. Você não pode ofender ninguém, é uma obrigação de não fazer. Você não pode bater em ninguém, é uma obrigação de não fazer. Ou seja, tanto é quando você tem que realizar uma atividade, como também é considerada obrigação quando você não pode realizar a atividade. Além dessas duas, nós teríamos ainda uma terceira e quarta obrigação, que seria a obrigação de dar, onde a obrigação de dar é quando você tem que entregar alguma coisa a alguém, desde que esta coisa que você vai entregar não seja dinheiro. Então, é qualquer bem que não seja dinheiro, a obrigação de dar. Já na obrigação de pagar, é quando você tem que entregar, mas você tem que entregar o dinheiro. Ou seja, você só pode entregar um tipo de bem, que é o dinheiro. Para todos os outros bens, você chama essa obrigação de dar. Pois bem, imbuídos dessa ideia de obrigação, onde ela é aperfeiçoada no direito civil, nós vamos trabalhar com essa ideia de obrigação, mas na área tributária. E o que acontece na área tributária? Na área tributária, nós vamos ver que a maior parte das obrigações que vão ser discutidas na área tributária são relativas a pagamentos, ou seja, a pagar dinheiro, ou seja, tem conteúdo pecuniário. Por quê? Porque o Estado, a maior parte da verba com o qual o Estado se mantém, ela é oriunda exatamente dos tributos. A maior parte da verba, inegavelmente. Então, exatamente por essa situação, como o Estado ele precisa de dinheiro, ele institui obrigações para que as pessoas que participam do Estado ou que estão dentro do seu território contribuam para a manutenção do Estado. E com isso, gera-se a obrigação tributária, ou seja, a obrigação de auxiliar com o pagamento de tributos.
Então, você percebe que a obrigação tributária principal é aquela que envolve o pagamento de tributos. Ou seja, ela tem um conteúdo pecuniário, que é dinheiro, a obtenção de dinheiro. No caso, o Estado ele institui uma obrigação de dar dinheiro para todas as pessoas que moram dentro do Estado ou quisessem suas atividades dentro do Estado. Essa discussão sobre a obrigação tributária, sobre a obrigação tributária principal, elas estão previstas também no Código Tributário Nacional, no artigo 113, parágrafo 1º. E quando nós dizemos que existe uma obrigação tributária principal, é porque então existem outros tipos de obrigações tributárias. Essas outras obrigações tributárias são chamadas de secundárias. A principal é aquela que é a obrigação de pagar os tributos, ou seja, de dar dinheiro oriundo ou do tributo ou da multa. Mas o Estado, ele, para saber se a pessoa está fazendo o pagamento devido dos tributos, para poder fazer uma fiscalização se a atividade está acontecendo da maneira devida, ele também institui outras obrigações que não somente aquela obrigação de pagar o tributo, que são exatamente as obrigações tributárias acessórias. E aí a obrigação tributária acessória, ela vai ser diferente da principal. Por quê? Porque ela não tem mais o conteúdo pecuniário. Ou seja, a ideia principal dela não é a obtenção do dinheiro, é outro. Está mais ligada à situação de fiscalizar se a atividade principal ou a obrigação tributária principal está sendo feita da maneira correta ou errada. Então, tem um outro objetivo, que não a obtenção de dinheiro. Por isso que são obrigações acessórias. O Estado tem acesso aos livros contábeis da pessoa, aos documentos fiscais, às emissões de notas fiscais, a apresentação de declarações ao fisco, tudo isso daí faz parte de obrigações tributárias acessórias. Então, essas obrigações tributárias acessórias, elas são, na realidade, obrigações instrumentais. Por quê? Porque elas são obrigações burocráticas que ajudam no cumprimento das obrigações principais. E ajudam tanto ao contribuinte a saber quanto ele tem que pagar, como também ajuda ao fisco a fiscalizar e verificar se a arrecadação está acontecendo da maneira correta ou errada. Isso pode ser visto também no Código Tributário Nacional, no parágrafo 2º do artigo 113, que fixa exatamente as obrigações tributárias acessórias. E aí a gente percebe o seguinte: a obrigação acessória e a obrigação principal, elas são iguais? Não, elas não são iguais. Elas são diferentes. Mas você vai ter correlações entre elas, ou seja, vai ter relacionamentos entre as duas obrigações. Para facilitar essa compreensão da relação entre a obrigação principal e a obrigação acessória, seria bom que a gente analisasse entidades que não são obrigadas a pagar tributos, que são isentas ou são imunes de tributos já pelas próprias normas tributárias. Nós pegamos aqui como exemplo as entidades de assistência social, que estão previstas no artigo 14, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Essas entidades, como elas são imunes, ou seja, as próprias normas tributárias dizem que essas entidades não são obrigadas a pagar tributo, elas são dispensadas da obrigação do principal, mas elas não são dispensadas das obrigações acessórias. No caso, a sua escrituração. Elas continuam com a obrigação de fazer a sua escrituração, ou seja, elas têm que ter sua contabilidade e essa contabilidade tem que estar regular. Inclusive, quando o fisco tiver necessidade, ele pode ir até a instituição e pedir para avaliar, para averiguar essas obrigações acessórias, certo? Então, mesmo ela não tendo a obrigação de pagar, ela ainda assim persiste as obrigações acessórias. Por isso que você percebe que a acessória não obrigatoriamente segue o principal. Porque se fosse nessa regra geral, se ele não tem a obrigação principal, ele também não teria obrigações acessórias. E você vê que, mesmo não existindo uma, a outra ainda persiste. E essa obrigação acessória, quando ela é descumprida, como é que você encara esse descumprimento?
você deixa para lá o descumprimento ou ele vai ter desdobramentos, ele vai ter consequências? Isso daí nós poderíamos analisar as consequências do descumprimento de obrigações acessórias no parágrafo 3º do artigo 113 do Código Tributário Nacional. Por quê? Essa norma, ela diz que o descumprimento da obrigação, mesmo que seja o descumprimento de uma obrigação acessória, pode resultar na criação de uma obrigação principal. Que obrigação principal é essa? Estabelece uma multa. Por quê? Porque a consequência mais comum que é aplicada para os descumprimentos das obrigações tributárias é exatamente também uma consequência financeira, que é a aplicação de multas. E aí a multa, uma vez que ela é instituída, ela passa também a ser uma obrigação principal. Então, veja bem, o descumprimento da obrigação principal gera uma nova obrigação principal. Aliás, o descumprimento de uma obrigação tributária acessória gera uma obrigação tributária principal. Exatamente por isso, porque os dois tipos de obrigações, elas são independentes e elas são exigidas de formas diferentes, porque elas são independentes, elas são exigidas do contribuinte, elas são exigidas das pessoas que estão sob a égide, sob o poder do Estado, de forma diferente. E nessa exigência que acontece, inclusive, descumprimento acessórios podem gerar novas obrigações principais, que são exatamente as multas. E com isso você percebe que o direito tributário ele foi pensado exatamente para, primeiro, conseguir dinheiro para o Estado, para custear as atividades do Estado, mas também ele se fortalece. Por quê? Porque se você não tem uma atividade de fiscalização, se você não tem uma exigência forte para o cumprimento dessa obrigação, as pessoas vão acabar tentando fugir da obrigatoriedade, ou vão tentar burlar essa obrigatoriedade. Então, por isso que, além dele conseguir o dinheiro, ele ainda tem uma atuação forte para forçar com que as pessoas elas contribuam, mesmo a contragosto, mesmo não querendo, não tendo vontade de contribuir, ou não reconhecendo essa vontade, eles são obrigados a contribuir. Então, por isso que essa exigência da obrigação tributária acessória é diferente dos outros ramos do direito. E aí, quando a gente fala sobre a obrigação tributária, nós temos também que pensar a respeito de um outro conceito, que é exatamente o fato gerador. E aí a gente tem que exatamente discutir sobre esse fato gerador. Utilizando os conceitos que nós aprendemos lá em instituições de direito público e privado, nós vimos o seguinte: lá em instituições de direito público e privado, eu falei com vocês a respeito do fenômeno jurídico. E o que é o fenômeno jurídico? É como o direito ele é aplicado nos casos concretos. Como é que esse direito, como é que a gente consegue perceber a aplicação do direito no caso concreto? Primeiro, acontece um fato. Lá em instituição de direito público privado, nós dizemos que esse fato é um fato temporal. Ou seja, ele é um acontecimento que repercute na vida humana de alguém ou de algumas pessoas. Ocorreu esse acontecimento, então ele vai gerar consequências jurídicas. Ele vai gerar desdobramentos. Mas quando o acontecimento é gerado, quando ele é verificado, precisa-se avaliar esse acontecimento. Se ele vai gerar consequências positivas ou negativas. Então, por isso que, em regra, quando verifica-se esses acontecimentos, procura-se uma norma que seja aplicada àquele determinado acontecimento, que nós dizemos que você aplica o direito ao fato temporal. Esse direito que é buscado é exatamente uma norma jurídica aplicada ao caso. Por quê? Porque você verifica a situação e, na situação, você vai comparar a situação com a norma jurídica. Porque a norma jurídica ela também fala sobre as atividades que são efetivadas.
Ela diz se essas atividades elas aconteceram de maneira correta ou da maneira errada. Por quê? Porque a própria norma jurídica diz que quando os fatos acontecerem, ele diz qual deve ser a postura do membro da comunidade. Ele prevê a prestação. Mas todo mundo faz aquilo que a comunidade espera? Não. Algumas pessoas não fazem aquilo que a comunidade dela espera dela. Então, elas realizam a ação. Então, por isso, você tem que a norma jurídica, ela faz exatamente essa verificação da prestação ou da não prestação. Ou seja, você, analisando o fato, você sabe se a pessoa agiu de maneira correta ou de maneira errada. Se agiu de maneira correta, tudo bem, não precisa de mais desdobramentos, porque a pessoa agiu da maneira correta. Mas se a pessoa agiu de maneira errada, ela tem que ser corrigida. Então, por isso que ela tem que sofrer uma sanção, e se a sanção não for suficiente, ela ainda pode sofrer a força do Estado, ela ainda pode sofrer a coação. Pois bem, esse fenômeno jurídico que nós aprendemos lá na instituição de direito público e privado, ou introdução de estudo de direito, ele também é aplicável no direito tributário. Sendo que o fato temporal, que era falado lá no fenômeno jurídico, é aqui no direito tributário chamado de fato gerador. Fato gerador por quê? Porque é o acontecimento que gera a obrigação tributária. Ou seja, só para você entender, o Estado ele vai estabelecer diversas situações em que as pessoas elas vão ter que pagar os seus tributos. Então, essas situações que a pessoa tem que pagar o tributo, nós chamamos de obrigação tributária. Exemplo, se no começo do ano você tem um carro, um veículo, você tem que pagar IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Se você tem a propriedade de imóveis, você vai ter que pagar o IPTU, Imposto sobre Propriedade de Imóveis em Áreas Urbanas. Se você tem um imóvel rural, você também tem que pagar imposto. O ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, situado nas zonas rurais. Então, você verifica que em diversas situações, você tem sempre a previsão de uma obrigação tributária. Essas obrigações, elas podem ser estabelecidas por atividades, por propriedades e das mais diferentes formas, que nós já estudamos nas aulas passadas. Sempre que acontece uma determinada... acontece a previsão da norma jurídica, ela é exigida. Certo? Então, sempre que acontece aquilo que está previsto na norma, ela vai ser exigida. A obrigação tributária, então, ela é criada e aí ela vai ser exigida. Então, vamos entender o seguinte. O senhor Epaminondas, no ano de 2019, não tinha carro. Então, pode ser cobrado o IPVA dele em 2019? Não, porque em 2019 ele não tinha carro. Agora, em 2020, ele comprou um carro em junho. Podia ser cobrado o IPVA dele em 2020? Pode. Porque a partir do momento que ele compra o carro, ele deve o IPVA. Então, enquanto a pessoa não tiver carro, ela não paga o IPVA. Agora, a partir do momento que ela compra, no ano que ela compra, já é exigido dela o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Da mesma coisa em relação aos imóveis. Ou seja, enquanto a pessoa não tem imóvel urbano, ela não pode ser cobrado dela IPTU. Mas a partir do momento que ela adquire, ou aquela região sai de zona rural e passa a ser zona urbana, o município ele já pode cobrar o IPTU. Então, por isso que a norma ela faz previsões de acontecimentos. Esses acontecimentos nós chamamos de fatos. Então, a partir do momento da ocorrência do fato, surge a obrigação da pessoa pagar o tributo. Ou seja, surge a obrigação tributária. Então, aquele fato temporal da norma jurídica, nós podemos chamar ele de fato gerador. Aquele direito que a gente diz que incide no caso, na realidade é a norma jurídica, é a legislação tributária, que no caso vai ser o Código Tributário Nacional ou alguma lei tributária.
Ela vai incidir sobre o caso e qual é a postura que é exigida da pessoa? Pagar um tributo. Então, cria-se a obrigação tributária. Então, a prestação é a obrigação tributária. É a pessoa contribuir com o Estado, através do pagamento do seu tributo. Mas nós sabemos que nem todo mundo paga, né? Ou paga de maneira errada, ou seja, paga a menor, ele paga um valor a menor. Como? Ele teria uma obrigação de pagar 1.000 e acaba pagando 800. Então, ele pagou R$ 200 a menos da obrigação dele. Também está errado. Então, por isso que existe a necessidade de você fazer as verificações, ou seja, de você constatar se realmente ocorreu a prestação ou a não prestação. Sendo que a prestação você chama de obrigação tributária e a não prestação você chama de crédito tributário. O crédito tributário não será estudado hoje, será estudado só na próxima aula. Então, por isso que o nosso foco vai ser exatamente sobre a obrigação tributária. Então, uma vez que a gente comparou todo o fenômeno tributário com o fenômeno jurídico, nós começamos a perceber que o start, ou seja, aquilo que gera o início da atividade tributária, é exatamente o fato gerador, ou a ocorrência de fatos geradores. E o que são os fatos geradores? Como eu já disse, são os acontecimentos que acontecem na vida cotidiana e que já são previstos em leis. Para ele ser um fato gerador, ele tem que ocorrer na seara tributária. Então, ele tem que ser previsto em alguma legislação tributária. E o artigo 114 do CTN, ele estabelece bem essa noção de fato gerador, certo? O que é que o artigo 114 do Código Tributário Nacional ele fala? Que é uma situação, o fato gerador, na verdade, é uma situação definida em lei. Por quê? Porque os tributos, se vocês lembram das aulas passadas, aqui no Brasil, o direito tributário, ele obedece a um princípio constitucional chamado princípio da estrita legalidade. O que quer dizer isso? Que no Brasil, você só pode cobrar tributos se esse tributo for previsto em lei. Sendo que alguns tributos, eles só podem ser regulamentados por lei complementar, ou seja, existem tributos que não podem ser cobrados por qualquer lei, só pode ser cobrado se for por lei complementar. Então, você verifica que o fato gerador, ele, na verdade, é uma situação que ela é prevista de forma abstrata, ou seja, é uma situação que a pessoa sabe que vai acontecer. Então, exemplo, é tendência dos seres humanos amealharem bens, ou seja, conseguirem bens ao longo da sua vida? Sim. Então, quando você estabelece obrigações tributárias pelas propriedades, você sabe que esses impostos vão ser gerados porque as pessoas vão buscar ter os bens. Então, por isso você diz que é uma hipótese de incidência. Por que é uma hipótese de incidência? Porque é uma situação que você sabe que vai ser verificada no futuro. E assim que ela for verificada, ela vai gerar a obrigação tributária. Então, por isso que ela é uma incidência. Porque uma vez que foi gerada, uma vez que foi verificada, ela gera a obrigação tributária. Como nós vimos, as leis têm que ser abstratas. Então, a obrigação, o fato gerador, ele também tem que ser visto em abstrato. Ou seja, ele não pode se colocar minudências, mas as situações corriqueiras que vão acontecer com certeza. E é natural do ser humano que esses fatos aconteçam. Então, uma vez que esse fato geral, que é comum na vida humana, for verificado, surge a obrigação dessa pessoa específica, na qual o fato aconteceu, de pagar o tributo. Então, o fato gerador, ele inicialmente vai ser previsto numa norma, de maneira abstrata, ou seja, você sabe que vai acontecer, mas você só faz primeiramente uma previsão. Quando ele acontecer, ele saiu da potência e passou à concretude. Ele passou a ser concreto. Ele foi verificado, ele foi constatado. E aí, a partir desse momento, é que você pode gerar a obrigação tributária. Logo, quando acontecer o fato gerador,
previsto na norma, esse fato gerador, ele gera a obrigação tributária. Então, veja bem, enquanto o fato está descrito só na norma, ele é uma potência, ou seja, ele pode vir a acontecer. Quando acontece, ele sai de meramente uma hipótese de incidência, algo abstrato, e passa a ser algo concreto. E aí, como ele é concreto, ele também tem consequências concretas, que é exatamente a obrigação tributária. Vocês conseguiram compreender essa ideia do fato gerador? Professor, pode explicar como se, dando um exemplo de um imposto ou um tributo, para ficar mais fácil na compreensão? Posso. Vou voltar aqui. Então, vamos aqui para uma situação. Vamos colocar, pronto, agora você está na aula. Como você está na aula, você não está sendo exigida nenhum tributo de você. Você está na aula e essa atividade de assistir aula, ela não engloba o pagamento de tributos. Ok? Pronto. Mas digamos que, ao final da aula de hoje, você percebe que você tem que comprar arroz. Quando você vai a um mercantil, a um supermercado ou a uma mercearia, enfim, você vai ao local para fazer a aquisição do arroz. Até lá, você não tinha nenhuma obrigação tributária. A partir do momento em que você faz a compra, gera-se um imposto, que é o ICMS. É uma mercadoria e, como mercadoria, uma vez que ela foi adquirida, surge a obrigação para o comerciante de recolher aquele determinado ICMS. Mas nós já vimos em aulas passadas, o que é que os comerciantes fazem com o ICMS? Em vez deles arcarem com o ônus do ICMS, eles repassam o ônus do ICMS no custo para o contribuinte. Ou seja, para o consumidor. Então, nessa circunstância, nós percebemos que não existia o tributo, mas uma vez que aconteceu um fato que estava descrito na norma, que era a venda de produtos, gerou-se a obrigação tributária, ou seja, gerou a obrigação do comerciante de pagar um tributo. Que tributo foi esse? Um ICMS. Então, você verifica o seguinte, enquanto você não precisa ir fazer a venda, a norma existe? Existe. E lá tem a previsão de, toda vez que tiver a venda, tem que ter uma norma, tem que ter o pagamento de ICMS? Tem, existe a previsão. Só que essa previsão, ela está acontecendo em abstrato, ou seja, ela ainda não se verificou, mas ela vai se verificar? Vai, porque as pessoas têm necessidade de fazer compras? Tem. Todo mundo tem necessidade de fazer compras. Então, todo dia ocorrem milhares, milhões de compras dentro do Brasil. Então, com certeza, aquela norma tem a previsão de uma atividade que com certeza vai ser realizada. São várias e várias vezes durante o dia. E sempre que aquela atividade ela for realizada, ela automaticamente, uma vez que ela sai da potência, ou seja, ela deixa de ser uma coisa que vai acontecer para uma coisa que aconteceu, está acontecendo, é uma obrigação tributária. Então, enquanto você não compra, é simplesmente uma hipótese de incidência. Por quê? Porque é algo que está previsto que vai acontecer. Você sabe que vai acontecer, mas não sabe quando. A partir do momento que você compra, aquilo deixou de ser uma coisa que vai acontecer e passou a ser uma coisa que está acontecendo e já aconteceu. Deixou de ser uma coisa provável e passou a ser uma coisa concreta. Deixou de ser hipótese de incidência e passou a ser fato gerador. E sempre que acontece um fato gerador, o que é que você sabe? Surge a obrigação tributária, ou seja, a obrigação de você pagar um tributo. E aí, você não tem mais como fugir, você tem que recolher o tributo. Por quê? Porque se você não recolher o tributo, você vai sofrer as consequências do não pagamento do tributo, ou seja, do não cumprimento da obrigação tributária. Então, a obrigação tributária ela é substituída por um crédito tributário.
porque o crédito tributário ele só surge quando se verifica alguma situação de descumprimento total ou parcial da obrigação tributária. Melhorou a compreensão? Sim, professor, obrigada. De nada. Então, por isso que as pessoas, elas fundem, não entendem a hipótese de incidência e o fato gerador. Na verdade, a hipótese de incidência e o fato gerador são a mesma coisa. A única diferença é que a hipótese de incidência é quando aquela situação, aquele fato, ele está para acontecer. Ele ainda não aconteceu, mas você sabe que ele vai acontecer. Enquanto ele não acontece, ele é a hipótese de incidência. Quando ele acontece, ele se transforma em fato gerador. Por quê? Porque quando o fato surge, surge também a obrigação tributária. Ok? Para ajudar aqui, eu sei que a primeira vez que você se depara com essa situação, a gente realmente tem muitas dúvidas. E só com o decorrer do tempo e analisando várias situações, é que a gente vai ter noção efetivamente do que seria a diferença entre hipótese de incidência e fato gerador. Então, o fato gerador da obrigação tributária principal, ele está previsto no artigo 114 do Código Tributário Nacional. O que seria isso? O fato gerador é quando aquela situação que é prevista, ou seja, você sabe que vai acontecer, mas você não sabe quando, mas você sabe que ela vai acontecer, ela acontece de verdade. Nós analisamos um imposto chamado Imposto sobre Importações. Pois bem, esse imposto sobre importações, toda pessoa tem que pagar ele? Não. Só vai pagar imposto sobre importação quem fizer importação. A maioria das pessoas faz importações ou não faz importações? Não. Só pode fazer importações aquelas pessoas que são registradas perante o Estado e que conseguem fazer transações no exterior. Então, existe todos um requisito, ou um conjunto de requisitos, ou uma burocracia para a pessoa fazer essa aquisição. Então, quando a empresa ela se qualifica como sendo empresa importadora, ou seja, que ela consegue trazer produtos de fora, toda vez que essa mercadoria que ela compra lá fora, ela chegar no território nacional, o que é que o Estado vai fazer? Vai dizer, ó, sua mercadoria chegou, mas eu só libero a mercadoria se você pagar o imposto de importação. Tá certo? Então, você verifica que qualquer país tem necessidade de importadoras? Tem. Qual é o país que consegue produzir todos os seus produtos? Não tem. Então, todo país, você sabe, vai ter empresas exportadoras. Uma empresa importadora, ela tem necessidade de importar? Tem. Então, com certeza, essa mercadoria ela vai entrar no país. E o que é que o fisco faz? Toda vida que qualquer mercadoria entra no país, seja por via terrestre, marítima ou aeronáutica, ou pelo ar, tem que ser feita uma verificação, ou seja, a alfândega, no caso o fisco, ele faz a verificação daquele produto. Na verdade, pode ter várias verificações, né? Se for qualquer produto, passa pela alfândega. Se for um produto perecível, um produto alimentício, além da alfândega, tem que passar pela vigilância sanitária. Então, existe toda uma regulamentação de como os bens, como é que as mercadorias chegam no país. O fato é que qualquer pessoa que chegue, ou seja, quando ela chega, ela vai obrigatoriamente sofrer a verificação. E uma dessas verificações obrigatórias é a verificação da aduana, da alfândega, onde ela vai ver se a mercadoria bate com aquilo que foi declarado, com o produto que foi declarado como ter sido comprado. Ela vai verificar se o preço que foi declarado realmente é o preço do produto de mercado, porque o que acontece, tem pessoas que compram o produto, mas pedem para o vendedor ele declarar um valor menor, que é para pagar
um valor menor. Então, tem uma série de fatores que precisam ser vistos. Então, por isso que o Estado, ele tem dentro desses locais, ou seja, dos postos de entrada por via terrestre, dos portos e dos aeroportos, ele tem pessoas da Fazenda Nacional, ou seja, da alfândega, exatamente da aduana, para fazer essa verificação. E aí o que é que eles fazem? Eles só liberam o produto quando a pessoa paga o imposto devido. Como é uma importação, só libera o produto quando se paga o imposto de importação. Não há liberação sem pagamento de imposto, né? A não ser que a pessoa consiga uma liberação via justiça. Se ela não conseguir a liberação via justiça, não existe essa liberação da mercadoria sem um pagamento de imposto. Então você verifica que, enquanto essa mercadoria não chega no território nacional, é meramente uma coisa que ainda vai existir, hipótese de incidência. Uma vez que ela chega e o fisco diz, ó, você tem que pagar essa fatura, você tem que pagar esse boletozinho aqui, porque ele diz quanto é o valor do imposto de importação, só libera a mercadoria quando você pagar o boleto. Então, aquilo que era previsto, que era uma coisa que ainda iria acontecer, aconteceu. E aí você tem que pagar a obrigação tributária. Tá certo? O Inácio falou se isso é a fiscalização aduaneira. Exatamente. Você pode ver, essas fiscalizações aduaneiras, elas acontecem em qualquer deslocamento. Inclusive, as secretarias de fazenda estaduais, elas fazem essas verificações, por quê? Um produto que você compra do Rio de Janeiro ou de São Paulo, paga ICMS, mas quando chegar aqui no Ceará, ele também paga. Por quê? Porque o ICMS, como é o imposto sobre circulação de mercadorias, ele tem que ser dividido entre o estado onde o produto foi originado e o estado onde o produto foi vendido. Principalmente hoje em dia, com essas vendas de internet, isso daí se tornou bastante comum, né? Então, por isso que esse ICMS, ele é meio que rateado. Ele não vai ser rateado meio a meio, mas já existem normas nacionais que regulamentam como é que vai ser a divisão desse ICMS entre o estado que produziu a mercadoria e o estado que consumiu a mercadoria, né? Ou seja, o estado onde essas atividades aconteceram. A atividade de produção, industrialização e a atividade de consumo. Conseguiram entender? Melhorou? Tudo bem. Bem, então, esse é o fato gerador da obrigação principal. Como nós temos também a obrigação tributária acessória, nós também temos que entender o fato gerador da obrigação tributária acessória. E aí, o que acontece? Nessa obrigação tributária acessória, nós percebemos que essa obrigação tributária acessória, ela vem principalmente no que diz respeito à fiscalização. Ou seja, é quando o fisco ele vai fiscalizar se as atividades principais, se a obrigação tributária principal, ela está acontecendo de maneira correta ou errada. Né? Ela acontece principalmente para isso. Então, por isso que o fisco ele pode exigir do contribuinte várias atitudes, várias condutas, que vão desde a manutenção de documentos, como também ou ao exercício de atividades ou à abstenção de atividades que estão relacionadas à obrigação tributária principal. Sendo o seguinte, as obrigações tributárias acessórias, como elas também são obrigações tributárias, elas têm a mesma exigência, têm que ser previstas em lei. Não pode ser criada por outras normas, tem que ser previstas em lei. Tá certo? Existe a discussão se essas obrigações tributárias, elas poderiam ser complementadas ou ainda poderiam ser inovadas por normas inferiores, né? Ou seja, atos infralegais. Mas isso é uma questão muito discutida. Por quê? Porque como é uma obrigação tributária, tem que existir uma previsão legal, tá certo? E para as obrigações tributárias,
a exigência das obrigações tributárias, já existe uma previsão tributária, uma previsão legal para essa obrigação tributária acessória. É exatamente a previsão que nós encontramos no artigo 115 do Código Tributário Nacional. E aí, no artigo 115, o que acontece? Ficou a discussão se tem que ser lei realmente em sentido formal, em sentido estrito, ou pode ser lei em sentido amplo. Lembre-se que lei em sentido amplo pode ser qualquer tipo de norma. Então, existem autores e até mesmo entendimentos já de tribunais que entendem que essa regulamentação das obrigações tributárias acessórias pode até ser feita pela legislação tributária, ou seja, aqui leis em sentidos mais amplos, ou em normas inferiores, de hierarquia inferior à lei, mas que vão regulamentar conteúdos que estão dentro da legislação tributária. O momento da ocorrência do fato gerador, né? Então, isso daí é muito importante, esse momento da ocorrência do fato gerador. Por que esse fato ele é importante? Porque a partir daí você vai começar a fazer a análise dos seus desdobramentos. Ou seja, é a partir do momento que acontece o fato gerador que gera a obrigação tributária. Então, primeiro de tudo, como a gente está falando de momento, nós estamos falando de tempo, ou de um aspecto temporal. De quando é que você entende que uma determinada situação ela aconteceu, né? Ou seja, da percepção de quando é que aquela previsão ela ocorreu de fato. É quando a potência deixa de ser potência e passa a ser ato concreto, né? E nessas situações de fatos, a gente tem uma previsão no artigo 116 do Código Tributário Nacional, né, que ele nos esclarece, o inciso 1, ele nos esclarece qual é o momento que você considera como os fatos geradores acontecidos, né? Porque cada imposto ou cada tributo tem a sua norma específica e na sua norma específica tem exatamente fixando quais são as situações que são caracterizadas, primeiro como impostos de incidência, e uma vez ocorridas, já vão ser encaradas como fatos geradores. Tá certo? Só um instantinho aqui que o Inácio também fez uma contribuição. Só um instante. O Inácio pergunta: a isenção de alguns impostos, como ICMS, IPVA, IOF, para o público PCD. Inácio, o que é que você quer? Eu não entendi a sigla PCD. Pessoas com deficiência. Ah, tá certo. Ok. Aqui a gente vai ter que fazer Tudo bem, entendi agora. Eu acho que foi a Gabriela, né, que me esclareceu. Bem, vamos entender aqui. Existe uma diferença entre imunidade e isenção. A imunidade, você retira a obrigação tributária nas situações descritas de imunidade. E essa retirada, ou essa previsão de não ocorrência da geração da obrigação tributária é feita pela Constituição. Aí você chama de imunidade. Quando essa previsão de não ocorrência da obrigação tributária, ela vem de uma lei, aí você chama de isenção, certo? Aí você chama de isenção. Então, no caso, as pessoas com deficiência, existe já a legislação que regulamenta a aquisição de determinados produtos, não são todos, são determinados produtos, e regulamenta o que é que essas pessoas elas podem adquirir sem esses produtos. Perdão, sem o pagamento desses tributos. Então, o que é que acontece? No caso delas, existe a hipótese de incidência, só que você não gera a obrigação tributária, por quê? Porque a própria lei diz que para essas pessoas você não tem essa transformação, você não gera essa obrigação tributária, tá certo? Então, o que acontece? Aí não tem a ver com o momento, porque o momento aconteceu, o que tem a ver é exatamente com a legislação, porque existe uma outra lei, então,
Vamos para a gente entender aqui direitinho. Primeiro, existe uma lei regulamentando ICMS? Existe, né? Na verdade, existe um conjunto de leis regulamentando o ICMS. Então, em regra, toda pessoa que comprar alguma mercadoria surge a obrigação para o comerciante e não para o consumidor de pagar o ICMS. Professor, mas por que o consumidor ele diz que ele paga simplesmente o ônus do ICMS, ele não fica com o comerciante? O que é que o comerciante faz de maneira esperta? Ele repara, ele coloca nos custos daquela determinada mercadoria, ele embute o valor do ICMS. Então, por isso que quem de fato paga é o comerciante, mas quem sofre o ônus é o consumidor. Tá certo? Pronto. Então, já existe uma regra geral. No Brasil, por entender que as pessoas com deficiência já possuem muitas dificuldades, eles resolveram fazer uma lei para beneficiar essas pessoas. Então, veja bem, a regra geral continua a existir? Continua. Mas quando você tiver uma especificidade, ou seja, o adquirente for uma pessoa com deficiência, em algumas hipóteses daquele determinado tributo, essa pessoa ela não vai ser cobrada. Não vai ser cobrada por quê? Porque o próprio Estado brasileiro, ele abriu mão daquele determinado valor. Ele abriu mão daquela determinada obrigação tributária. Então, veja que existe a norma geral, mas nesse caso aí a isenção vem de uma norma específica, que ela acaba atuando. E aí a atuação dela não é referente a tempo, é referente à pessoa. No caso, é a pessoa que faz, ela não está obrigada a pagar o tributo. Por quê? Porque tem uma hipótese de isenção. Ok? Então, o que existe, na verdade, é uma legislação específica voltada somente para aquele tipo de pessoa. Então, é a pessoa que recebe aquele direito e não mexe dentro da estrutura, porque a regra geral continua a existir. É só aquela pessoa. É um tratamento diferenciado para aquele determinado tipo de pessoa. Ou de contribuinte, né, como nós chamamos dentro do direito tributário. Certo? Pronto. Mais circunstâncias que nós precisamos analisar dentro do fato gerador, né? Nós temos também a situação de situações jurídicas condicionadas. O que são essas situações jurídicas condicionadas? Existem determinadas previsões em que você baseia elas em eventos futuros e incertos. Ou seja, um evento futuro e incerto. Acontece muito na época de Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Como todo brasileiro, ele é aficionado por futebol, pelo menos quase todos, e todo brasileiro, ele tem muita atenção à Copa do Mundo por conta da seleção brasileira e toda a tradição que tem a seleção brasileira. Então, existem muitas lojas que se aproveitando disso, o que é que elas fazem? Elas vendem televisores, porque a maioria das pessoas não acompanha via televisão, né? Então, vendem televisores e diz se o Brasil ele for campeão, vai ter determinadas promoções. Então, ele coloca a promoção condicionada ao Brasil ser campeão do mundo. Então, você vê que qualquer um das seleções que estão dentro da Copa do Mundo, nesse torneio esportivo, podem ser campeões? Podem. Mas é um evento futuro, ou seja, que você só vai saber na frente, e ele é incerto. Por quê? Porque vão ter um conjunto de condições em que você vai verificar se realmente aquela previsão que você fez, ela realmente vai existir ou não. Ela vai ser satisfeita ou não. Tá certo? Então, por isso que você disse que é um evento futuro e incerto. Nós dissemos que é uma condição. Né? Além desses eventos futuros incertos, nós temos termos, que são datas futuras. Qual é a diferença da data, do termo,
para a condição ou evento futuro incerto? Porque nesse evento futuro, você sabe que ele está no futuro, mas você não sabe se ele vai acontecer. Já na data, não. Você sabe que ela vai acontecer. É uma data que está no futuro e que você sabe que ela vai acontecer. Dia 1º de julho, você sabe que está para frente. Nós estamos agora no dia 11 de fevereiro. Mas o dia 1º de junho de 2021 vai chegar? Vai. Então é um termo, porque você sabe que aquela data vai chegar. Tá certo? E aí o que é que acontece? Essas situações jurídicas, elas podem ser colocadas dentro dos negócios jurídicos. Então, se essas situações são colocadas dentro dos negócios jurídicos, e esses negócios jurídicos vão gerar obrigações tributárias, como é que acontece com a obrigação tributária? Né? Qual é a relação que vai ter esse negócio, que tem uma condição ou um termo, com a obrigação tributária? Na verdade, para você entender que os negócios que são feitos condicionados ou submetidos à condição ou termo, você precisa saber se a obrigação tributária vai surgir e quando ela vai surgir, né? E aí você pode ter duas situações. A obrigação tributária, ela tem uma condição suspensiva. E o que é a condição suspensiva? O negócio, desde a sua origem, acontece, ele só vai ser cessado quando ocorrer a condição. Certo? Um exemplo aí. O pai promete ao namorado da filha doar um apartamento se eles se casarem. É um evento futuro incerto. Por quê? O namorado da filha e a filha estão namorando. Você não sabe se eles vão casar futuramente. Agora o pai, para estimular aí o casamento, ele diz, ó, se vocês casarem, eu dou o apartamento. Mas a doação do apartamento só vai existir o quê? No futuro, se aquela situação for cumprida. Então, somente se ocorrer o casamento e, consequentemente, a compra do apartamento e a doação do apartamento, é que você vai ter uma obrigação tributária, que é o ITCD, né? O Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Tá certo? Você também tem condições resolutórias. Condições resolutórias são outra situação. Ou seja, a condição resolutória, o negócio acontece de hoje e quando ocorrer a condição, ele é desfeito. Um exemplo de condições resolutórias, né? Digamos que esse mesmo casal se casou, porque esses namorados conseguiram se casar, o pai doou a casa, né? Mas ele estabelece no termo de doação que se eles se separarem, a casa volta a ser dele. Então, o que acontece? Se o casal futuramente se separar ou se divorciar, a casa vai deixar, aquele apartamento vai deixar de ser deles e voltar a ser do pai da esposa, né? Por quê? Porque tem exatamente essa cláusula aí. E aí, quando ele volta, tem que pagar uma nova obrigação tributária, porque a propriedade mudou do casal de volta para o pai da esposa? Sim, vai ter que ter uma situação de previsão desse retorno, né? Quando tem a ida, paga o imposto. Quando tem a volta, tem que pagar outro imposto, né? Ou seja, tanto o fazimento quanto o desfazimento também envolve o pagamento de imposto. Uma coisa que a gente tem que perceber é que o Estado, ele sempre vai ser mais esperto do que a gente, tá certo? Ele sempre vai acontecer, ele pode até perder no primeiro caso, mas ele logo trata de fazer uma legislação e impedir que ele venha perder dinheiro nos casos futuros. Então, o Estado só perde no primeiro caso. Nos casos posteriores, ele já atualiza a legislação. Então, por isso que você tem que entender as situações para saber quando é que você paga imposto. E aí, como a gente mostrou para vocês, o imposto ele pode até ser pago aí no caso de 2 vezes, né? Aqui vocês estão conseguindo compreender? Agradecer a resposta.
Então, nós estamos partindo de uma premissa em que as pessoas estão cumprindo as suas obrigações. Mas aqui no Brasil, a gente tem que tratar de um tema complicado, que é: todo mundo concorda em pagar tributo? Não. Por quê? Porque o problema da corrupção, da percepção da corrupção, é uma coisa tão presente aqui no Brasil que muitas pessoas ficam desestimuladas por conta desse fenômeno da corrupção. Muitas pessoas ficam desestimuladas para pagar os seus tributos. Então, por isso que tem muita gente aqui no Brasil que ele tenta deixar de pagar tributo, ou não pagar, ou pagar a menor. Então, tentam construir várias táticas para não pagar os tributos, ou não pagar os tributos no patamar que eles deveriam ser pagos. E aí, nós verificamos o fenômeno da evasão, da elisão e da elusão tributária, que seriam, na verdade, meios para tentar fugir da tributação, certo? Então, seriam meios para tentar fugir da tributação. Que meios seriam esses, né? Esses meios, eles podem ser lícitos, né? Esse meio que você pode ter, se você vai procurar brechas na legislação tributária para tentar não pagar tributo ou tentar pagar a menor, isso daí é uma coisa chamada de elisão fiscal. É algo lícito. Por quê? Você está vendo exatamente os erros da norma. É a chamada elisão fiscal. Certo? E a elisão fiscal, ela é possível desde que você tenha um bom planejamento tributário. Exemplo, uma pessoa vai fazer uma declaração de imposto de renda. E aí, existem dois métodos de você fazer a declaração de imposto de renda. Existe a declaração completa, onde tem algumas exigências, e a declaração simplificada, onde tem menos exigências. Sendo que a simplificada, ela tem um patamar que a pessoa consegue chegar e não pagar tributo, ou diminuir a sua base tributária, né? Já na completa, você até consegue um valor maior. Então, por isso que você tem que analisar as duas opções e ver qual é a melhor para você, para o seu caso. Então, esse caso aí é chamado de elisão fiscal, certo? Então, esse caso é chamado de elisão fiscal, onde você procura as brechas da lei, você procura o supérfluo da lei para você diminuir o valor que você vai pagar de tributo. Mas as pessoas sempre fazem da maneira correta? Nem sempre, né? Às vezes as pessoas tentam não pagar o tributo de maneira errada. E aí acontece, quando ela é ilícita, ocorre a chamada evasão fiscal. O que acontece nesses dois casos? Existe um problema entre a elisão fiscal e a evasão fiscal. Por quê? Qual é o problema dos dois, das duas situações? É porque na elisão fiscal, a própria norma tributária, a própria legislação tributária tem brechas em que a pessoa pode pagar um valor menor, ou até mesmo conseguir não pagar o tributo. Mas a brecha está na lei. Quando é uma evasão fiscal, a pessoa ela comete alguma irregularidade, ou seja, não é brecha na lei, na verdade é um ato ilegal do contribuinte, ou seja, a pessoa que deveria fazer o pagamento, deveria fazer o recolhimento, ele faz alguma coisa de maneira errada. E aí, como ele fez algo de maneira errada, ele pode ser depois chamado a arcar com o seu erro, tá certo? Então, nesse caso, como essa pessoa errou, ele vai ser chamado a arcar com o seu erro. Aí você chama isso daí de evasão fiscal. E, hoje em dia, ainda tem uma outra situação chamada de elusão fiscal. E o que é a elusão fiscal? É uma elisão fiscal ineficaz. O que é isso?
o contribuinte, ele faz uma simulação, ou seja, de modo artificial, ou abusando do seu direito, ele faz uma irregularidade, mas ele quer dar uma aparência de licitude, ou seja, ele faz algo ilegal ou irregular, mas quer enganar o Estado, dizendo que aquela atividade que ele fez está correta, certo? Então, hoje em dia, nós também temos esse problema da elusão fiscal. E aí você pode perguntar, professor, nos 3 casos, o contribuinte está errado? Não. Na elisão fiscal, o contribuinte ele não está errado. Ele está se aproveitando de uma brecha que foi criada na lei, que foi criada na legislação tributária. Então, se o contribuinte ele faz uma elisão fiscal, ele está acobertado. Ele está dentro do direito dele. Agora, se o contribuinte ele faz uma evasão fiscal ou uma elusão fiscal, aí nesses 2 casos ele está errado. Por quê? Porque nesses 2 casos elas são ilegais, ou seja, elas contrariam a legislação, certo? Então, por isso que nessas 3 hipóteses, dessas 3 situações, a única que é legal é a elisão fiscal. A evasão fiscal e a elusão fiscal, elas são irregulares. E por serem irregulares, a pessoa pode sofrer responsabilizações. As responsabilizações aqui podem ser responsabilização fiscal, ou seja, a pessoa é chamada a pagar o tributo e ainda multas, juros, correção e várias outras sanções decorrentes do descumprimento da norma ou do seu cumprimento de maneira errada ou equivocada. Tá certo? Sendo que na evisão fiscal, a pessoa ela faz errado e não se preocupa em encobrir o seu erro. Na elusão fiscal, ela faz de maneira errada e tenta encobrir o seu erro. Ela tenta disfarçar o seu erro. Certo? Então, como no Brasil a gente verifica que essa situação, de fato, as pessoas, por conta desse sentimento de corrupção, por conta do sentimento de que os serviços públicos eles são ineficientes, então tem muita gente que procura evitar ou se afastar das obrigações tributárias, né? E aí cometem os mais diversos tipos de situações para tentar fugir da obrigação tributária. E o próprio Estado, ele tem a ânsia, tem a ideia, ou tem a vontade de arrecadar cada vez mais. Então, por isso que o próprio Estado, ele fez uma norma, no caso, uma lei complementar, onde ele visa acabar com a elusão fiscal. Então, ela é uma norma anti-elusão fiscal, certo? Ou seja, essas trapaças, ou essas simulações para tentar pagar menos tributo e dar uma roupagem de que ele pagou de maneira devida, né? Por quê? Porque essa lei complementar 104 de 2001, que é a norma embora ela seja chamada norma de anti-elisão fiscal, na verdade o que ela quer acabar não é com a elisão, é com a elusão fiscal. Por isso que ela incluiu um parágrafo único ao artigo 116 do Código Tributário Nacional, que determina que a interpretação econômica prevalece sobre a simples forma jurídica. Ou seja, como eu disse, o Estado verificando várias elusões, ele vai começar a perceber onde é que está o erro e combater exatamente o erro. Por isso que ele colocou essa expressão interpretação econômica. E ela vai prevalecer sobre a simples forma jurídica. E o último ponto que a gente tem a falar sobre esse tópico é que a autoridade tributária, ou seja, a pessoa responsável pela tributação, ela pode desconsiderar ou não desconstituir algum negócio. E aí, isso daqui, a gente, quando faz a análise, está previsto no artigo 116, no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. Mas o que a gente verificou? Esse parágrafo único, ele já gerou, como ele é uma norma, ela é
oriunda do norma complementar número 104, ela já gerou muita discussão jurídica, né? E a gente percebe hoje em dia que esse parágrafo único ele precisa ser regulamentado, ou seja, precisa de uma lei para explicar como é que ele vai ser aplicado. Então, como essa lei ela ainda não surgiu, então por isso que o parágrafo único ele continua a não ser aplicado. Mas vocês estão vendo, vocês podem ver nas ações do Estado e até nas notícias que você vê de vez em quando, exatamente o Estado, ele conseguindo ver máfias ou conseguindo ver empresas ou escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, que estão tentando exatamente ver elusão fiscal. A elusão fiscal pode até dar certo por algum tempo, mas algum dia ela vai ser desmascarada. Quando for desmascarada, todo mundo que contribuiu para a elusão fiscal, ele com certeza vai ter as responsabilidades, tanto fiscais quanto também as responsabilidades penais. Por quê? Porque hoje em dia, tanto o problema da evasão fiscal, da sonegação fiscal ou da elusão fiscal, existe também previsão dentro do Código Tributário Nacional. E aí as pessoas, elas podem ser chamadas a arcar com essas consequências. Vocês conseguiram entender essa parte do fato gerador? Tranquilo? Então, o próximo tema importante que nós temos são exatamente os sujeitos da obrigação tributária. E aí, você já estudou sujeito quando você estudou instituições de direito público e privado, né? Onde você viu que nós temos dois tipos de sujeitos, né? Nós temos os sujeitos ativos e os sujeitos passivos, né? Quem é o sujeito ativo, né? Nós vimos lá em instituições de direito público privado que é a pessoa que detém o direito. Ou seja, pode exigir alguma atividade de alguém. No caso do sujeito ativo da relação tributária, a pessoa que pode exigir algo de alguém são exatamente as pessoas jurídicas de direito público interno, ou seja, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Por quê? Porque são eles que têm competência para instituir e exigir tributos. Certo? Uma particularidade. A instituição é daquele ente político específico, mas a capacidade ativa, ela pode ser delegada, né? Ela é delegável. Tá certo? E a previsão do sujeito ativo está no artigo 7º do Código Tributário Nacional. E assim como você tem o sujeito ativo, ou seja, a pessoa que tem um direito, que pode exigir a atividade de alguém, você tem a pessoa que tem que realizar essa atividade. É a pessoa que se submete. Ou seja, é a pessoa que tem que obedecer, que é exatamente o sujeito passivo. É a pessoa que tem a obrigação de pagar o tributo. E aí pode ser um tributo específico ou pode ser a multa decorrente do descumprimento. Se for uma obrigação tributária, pode ser um tributo à multa. Ou o sujeito passivo também da obrigação acessória, né, da obrigação tributária acessória, que é a obrigação de fazer ou deixar de fazer, de tolerar ou de se omitir. Ambas as obrigações estão previstas no Código Tributário Nacional. A referente à obrigação tributária principal está prevista no artigo 121 e referente à obrigação tributária acessória no artigo 122. E os sujeitos passivos, ou seja, as pessoas que têm a obrigação de pagar o tributo à multa ou de fazer ou deixar de fazer as obrigações acessórias, eles são chamados de contribuintes, né? E aí o contribuinte é exatamente a pessoa, que pode ser uma pessoa física, o fato gerador, ou seja, o acontecimento já concreto daquilo que é previsto na legislação tributária. Então, esse contribuinte, ele vai ser o responsável pelo cumprimento da obrigação. No caso, se for a obrigação principal, pagar o tributo à multa. Se for a obrigação acessória, é o fazer ou se omitir. E aí está previsto no artigo 128 do Código Tributário Nacional.
Sendo o seguinte, aqui no Brasil tem uma coisa que vocês vão ver posteriormente, que é chamada substituição tributária. Por que acontece essa substituição tributária? Porque o Estado brasileiro, ele desconfia muito dos contribuintes, né? O Estado brasileiro, ele já sabe tanto que as pessoas no Brasil, elas não querem pagar tributo, que ela não deixa muitas vezes nem chegar no sujeito passivo principal. Ele já começa a fazer as cobranças antes de chegar lá no final da relação. E aí, cria-se esse fenômeno da chamada substituição tributária. Exemplo, o imposto de renda. Quem deveria pagar o imposto de renda dos trabalhadores seria o próprio trabalhador. Onde ele chegaria? Ele teria, por exemplo, o ano 2020, você teve o ano 2020 todinho para você oferir renda. Então, até abril de 2021, você teria que declarar essa renda e pagar o tributo. Mas você pensa que o Estado brasileiro ele confia em você? Confia não. O que foi que ele fez? Ele determina que qualquer fonte pagadora, ou seja, qualquer instituição ou pessoa que pague alguma coisa a alguém, essa pessoa que paga, não é a que recebe, é a que paga, ela já tem que descontar o imposto de renda, antes mesmo de pagar o valor do funcionário. Então, digamos que o funcionário ele teria direito a R$4.000. Em R$4.000, ele já tem que pagar a contribuição previdenciária, que o empregador, ele ou a pessoa que é a fonte pagadora, ela já tem que descontar. E ela desconta tanto a contribuição previdenciária, que é um tributo, como também o imposto de renda. E aí é a fonte pagadora que tem que fazer o recolhimento. Ou seja, o Estado ele não confia que a própria pessoa que recebe, ela vá fazer esse encaminhamento. É uma coisa muito complicada aqui no Brasil, né? Por quê? Porque o fisco não confia na gente, mas a gente tem que confiar no governo brasileiro, né? Apesar dos pesares que acontece aí e que a gente verifica. Então, por isso que é importante que, quando a gente vai lidar com essa parte vinculada aos sujeitos da relação tributária, a gente estude também esse fenômeno chamado fenômeno da substituição tributária, que foi uma coisa criada e muito utilizada aqui no Brasil, né? Principalmente porque o Brasil ele tem essa ânsia, ela tem essa fome de arrecadação que é sempre voraz, né? Ou seja, o Brasil, o Estado brasileiro sempre quer cada vez mais aumentar a carga tributária. Ele não está satisfeito com a carga tributária que ele já impõe à sua população e quer aumentar cada vez mais. E aí criou-se aqui no Brasil exatamente essa distinção do contribuinte, né? Existe o contribuinte de fato, que sofre a incidência econômica, que sofre a repercussão econômica, e o contribuinte de direito, que é o sujeito passivo, que tem que recolher o valor para o fisco, né? Exemplo de contribuinte de fato e contribuinte de direito, para vocês terem em mente. ICMS, como eu já expliquei para vocês, quem paga o ICMS é o comerciante, mas quem sofre o impacto do ICMS, ou seja, quem acaba pagando indiretamente o ICMS é o consumidor. Por quê? Porque o comerciante, quando ele vai vender o produto, ele já está embutindo o valor do ICMS dentro do produto. Então, por isso que, embora o comerciante ele seja contribuinte de direito, ele é a pessoa que tem que recolher o valor para o fisco, quem acaba suportando o ônus econômico é exatamente o consumidor, que é o contribuinte de fato. Tem outra particularidade aqui, referente aos contribuintes, né? Que são exatamente as chamadas convenções particulares. O que é essa convenção particular? Exemplo, isso daqui é uma situação bastante encontrada na nossa sociedade, tá certo? Que situação é essa? A pessoa tem um imóvel, mas não está utilizando o imóvel. Então, geralmente, o que é que os donos de imóveis fazem? Quando eles não usam os seus imóveis, eles colocam para alugar. E quando ele aluga, a pessoa tanto vai pagar um aluguel, como ele obriga essa pessoa a arcar com a manutenção do imóvel e também com as obrigações acessórias do imóvel. Exemplo, pagamento de IPTU. Mas vamos analisar aqui o IPTU de imóvel alugado. Então, digamos que Francisco ele aluga o imóvel de Marcos. Então, Francisco, ele é inquilino. Ele não é o dono do imóvel. O dono do imóvel é o
Marcos. Mas Marco é o locador e o Francisco é o locatário, o inquilino. E no contrato de aluguel, o Marcos, além de mandar que ele pague um aluguel de R$ 1.000 por mês pelo imóvel, ele ainda fica responsável pelo IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Mas vamos analisar o IPTU, né? IPTU, o nome já está dizendo, né? Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, ou seja, propriedade que incide sobre imóveis na área urbana. Quem é o proprietário? É Marcos ou Francisco? É Marcos. Então, para o município, porque o IPTU é o imposto municipal, para o município, quem tem que pagar é o Marcos. Mas, pelo contrato, o que foi que o Marcos fez? Ele encarregou a Francisco. Então, o que acontece? De fato, quem vai pagar o imposto é o Marcos, mas quem vai acabar pagando o aluguel junto com o IPTU, porque o Marcos vai cobrar dessa maneira, porque é como está posto no contrato, é exatamente o Francisco. Então, você percebe que o contribuinte de direito do IPTU é o locador. Ou seja, a pessoa que está locando é porque ele é o dono do imóvel. Então, ele é o contribuinte de direito. É ele que vai fazer o recolhimento do imposto. Mas a pessoa que vai suportar o ônus econômico do imposto é exatamente o inquilino, por questão de contrato, né? Está previsto no contrato de locação, no contrato de aluguel. Então, mais uma vez, você vê essa distorção entre o contribuinte de fato e o contribuinte de direito, onde os donos dos imóveis, eles, por via de contrato, eles acabam passando o ônus econômico para os seus inquilinos. Tá certo? Jean perguntou, seria essa a cota patronal? Não, Jean. Quando eu falei aqui, só fazendo um parênteses, ele está falando em relação ao imposto de renda da fonte pagadora. Imposto de renda é uma coisa, que aí o imposto de renda, quem paga é a pessoa que auferiu renda. Então, o trabalhador, ele vai pagar imposto de renda pela renda dele. E o Estado, ele já estabelece que o empregador, antes de pagar o salário do empregado, ele já tem que descontar a contribuição previdenciária e o imposto de renda. Quando você fala da cota patronal, é referente à contribuição previdenciária. Por quê? Porque todo mundo tem que pagar a contribuição previdenciária, seja no setor público, seja no setor privado. Com exceção para quando as pessoas jurídicas, as pessoas contratam empresas, que aí as empresas, elas mesmas fazem a sua declaração, elas mesmas têm esse ônus. Mas sempre que você contratar pessoa física, você tem que fazer, existe uma regulamentação específica para isso, certo? E aí, quando você fala em cota patronal, é sempre que você fala de contribuição previdenciária. Imposto de renda não tem nada a ver com contribuição previdenciária. Entendeu? Bem, visto isso daqui, nós vamos tratar também de um tema bastante comum no direito tributário, que é exatamente a solidariedade tributária. O que é a solidariedade tributária? É quando você tem mais de um credor ou mais de um devedor de uma obrigação, certo? Então, quando a obrigação ela tem mais de um credor ou mais de um devedor, ela é chamada de solidariedade. E a solidariedade, quem quiser se aprofundar ou conhecer um pouquinho mais sobre esse conceito de solidariedade, você pode estudar o direito civil, mais especificamente o direito das obrigações, onde ele fala exatamente sobre essa solidariedade. Ele esclarece sobre o que seria essa solidariedade, certo? Então, esse conceito de solidariedade, ele vem do direito civil, só que nós estamos estudando no direito tributário. Então, no direito tributário, nós percebemos que a solidariedade, ela só acontece no polo passivo, ou seja, referente ao sujeito passivo, ou seja, a pessoa que tem que pagar o tributo. Um exemplo, né? Você tem 3 irmãos, onde a mãe falece,
e deixam a casa para os 3 irmãos. Eles fazem todo o procedimento todo o processo de herança, né? Processo de inventário, e ao final, o juiz, nenhum deles quer vender a parte para os outros, então o juiz concede que o imóvel passou a ser dos 3. Então eles vão lá e registram o imóvel no nome dos 3 proprietários. Quando for no ano seguinte, no ano posterior ao do registro, o município ele vai ter que cobrar o imposto. E aí ele vai verificar que aquele determinado imóvel tem 3 proprietários. E nesse caso, quem é que ele vai cobrar? Né? Ele vai cobrar a um deles, ele vai cobrar 2, ou ele vai cobrar os 3? Então, fica essa discussão. Por esse tema da solidariedade, o que acontece? O município ele pode cobrar de um, pode cobrar dos 3. Né? Agora, o que acontece? Digamos que seja R$ 1.500 o valor do imposto. Se um dos 3 irmãos paga os 1.500, ele pode cobrar os outros 2, o valor que ele pagou a mais? Pode. Ele pode cobrar R$ 1.000 dos outros 2, ou 500 de cada um, mas para o município, bate aqui um pague. Ele começa cobrando os 3, mas se um conseguir pagar, pronto. A obrigação tributária já foi satisfeita, e aí esses co-devedores que se entendam entre si. Tá certo? Isso daí também você pode ver hoje em dia pelo aprimoramento das relações imobiliárias, né? Onde hoje em dia, pelo direito imobiliário, você tem a figura, quando você tem construções, você tem a figura do proprietário, que é o dono, você tem o incorporador, ou seja, a pessoa que vai ser responsável por toda a organização daquela atividade imobiliária, né? Você tem o dono da obra, que vai ser a pessoa que está construindo, e você ainda pode ter que as pessoas elas estão contribuindo, elas estão pagando a própria obra delas, que são a figura dos condôminos. Então, em tudo isso daí, você verifica que hoje em dia você pode ter várias pessoas que são responsáveis pelas obrigações. Então, é mais um tipo de solidariedade, onde, no que diz respeito à contribuição previdenciária, ou seja, a contribuição para a Seguridade Social, pode ser cobrado de qualquer um deles, né? Porque existe também uma coisa chamada de solidariedade. No direito tributário, não existe um instituto chamado benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? Benefício de ordem é quando um devedor, ele pode dizer, ó, primeiro cobre do devedor 1 para depois você me cobrar, porque eu sou o devedor 2. Então, isso daí é o benefício de ordem. No direito tributário, isso daqui não existe. Tá certo? Então, na maioria dos casos, isso daí não existe. Por quê? Porque, na verdade, o fisco, como é ele que faz a legislação, ele coloca, quando ele prevê uma dessas solidariedades, tem várias pessoas envolvidas, ele prevê que qualquer uma dessas pessoas pode ser chamada a pagar todo o valor. Então, ele vai cobrar todos os envolvidos, mas qualquer um que conseguir pagar o valor todo, ele já cessa a cobrança dele, e aí esses co-devedores é que eles têm que resolver entre eles. Né? Como é que vai ser o rateio desse pagamento desse tributo. Tá certo? Outra coisa interessante para vocês estudarem são os efeitos da solidariedade, né? Estão previstos lá no artigo 125 do Código Tributário Nacional. E aí o que acontece? O pagamento que é feito por um dos devedores, ele aproveita os demais. Só que o que acontece? Quando um deles paga, esse que pagou, ele pode exigir dos demais co-devedores o rateio proporcional à responsabilidade de cada um, certo? Então, ele pode exigir esse rateio proporcional pela responsabilidade de cada um. Mas, para o fisco, esse rateio não tem nada a ver com o fisco. O rateio é entre eles. Tá certo? Outra coisa, se algum dos co-devedores ele tiver um caso de isenção ou remissão do crédito tributário,
ela, em regra, como regra geral, se um deles tiver isenção ou remissão do crédito, aproveita a todos. Salvo se essa isenção ou remissão, ela é pessoal, ou seja, só tem aquela determinada pessoa. Aí o que é que o fisco faz? Ele não cobra dela, né? Ou abaixa a parte dela e deixa a dos demais, certo? E outra hipótese é a interrupção da prescrição, né? Ou seja, se a prescrição é interrompida para um dos casos, ela vai afetar a todos. Então, a interrupção de prescrição, ela pode favorecer ou prejudicar a todos. Então, acontece para um, favorece ou prejudica a todos. E, por fim, nós temos que falar um pouquinho sobre essa situação da chamada capacidade tributária passiva, né? Previsto no artigo 126 do Código Tributário Nacional. Certo? E aí, o que seria essa capacidade tributária passiva? É onde o fisco também, ele não pode exigir demais de A, B ou C. Então, digamos, você tem uma pessoa que ganha R$1.000 por mês e uma pessoa que ganha R$100.000 por mês. O fisco, ele pode cobrar o mesmo valor de tributo, digamos, imposto de renda, para quem ganha 1.000 e quem ganha 100.000? Não. O correto, o justo seria o quê? Quem paga mais, ou quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Ou até mesmo pode ficar isento. Né? Então, você teria exatamente essas duas situações. Então, o correto é que o fisco, quando ele vai cobrar o tributo, ele tem que analisar o caso concreto. Por quê? Porque dentro do caso concreto, ele nem pode cobrar muito acima e nem muito abaixo. Ele tem que cobrar dentro da capacidade tributária de cada um dos contribuintes. Certo? Então, o que acontece? Além disso, de você analisar essa capacidade, do que a pessoa pode arcar em cada um deles, então o princípio da capacidade contributiva, você ainda tem a capacidade, que são exatamente os requisitos previstos no direito, né, para você exigir alguma coisa de alguém. Onde, primeiro, a primeira capacidade, a pessoa ela tem que ter capacidade civil, ou seja, ser maior, ser responsáveis pelos seus atos. 2, ela está no exercício ou no gozo de suas atividades, suas faculdades mentais, e está no exercício de suas atividades. Ou seja, ela não pode sofrer nenhuma sanção que prive ela ou limite o exercício dos seus direitos civis. Direitos esses que podem ser civis propriamente ditos, podem ser direitos comerciais, ou pode ser direitos profissionais ou de administração dos seus bens ou dos seus negócios. Né? Então, você também tem que verificar isso. E terceiro, mas aí é referente à pessoa jurídica, se a pessoa jurídica está legalmente constituída. O que acontece muito aqui no Brasil é o quê? Por exemplo, e aconteceu muito agora, né? O que acontece? A pessoa perde o emprego, então ela vai para a atividade informal. Então, aconteceu com muita gente. Perdi emprego, e aí a pessoa começa a vender comida, né? Faz comida dentro de casa e começa a vender bolo, salgado, doce, e por aí vai. Então, a pessoa está fazendo aquela atividade ali para a sobrevivência. Então, o valor que ela está movimentando é um valor baixo. Mas digamos que, com a graça de Deus, o negócio dá certo. Né? Se o negócio der certo, o movimento de dinheiro que ela tem, ela deixa de ser pequeno e passa a aumentar cada vez mais. Quando ela vai aumentando, ela tem que se regularizar. Por quê? Porque como a movimentação financeira dela está aumentando, isso daí vai surgir um alerta para o Estado. E quando surgir um alerta para o Estado vai verificar se a pessoa realmente ela está regular ou irregular. Se ela está fazendo uma atividade comercial e não tem empresa, então ela está irregular. Então, o Estado, ele vai exatamente constatar o problema, vai primeiro
colocar as primeiras obrigações tributárias, ele vai verificar quais eram as obrigações tributárias principais que ele deveria ter pago e exigir com multa, né? E já impõe também obrigações tributárias acessórias. E a pessoa tem que se regularizar. Por quê? Porque se ela não se regularizar, a situação dela vai se complicar no futuro. Então, por isso que até o contribuinte, até para isso, ele tem que atentar sobre a sua capacidade tributária. E principalmente quem tem que fazer essa verificação é o Estado. O Estado ele faz também essas verificações antes dele imputar as chamadas obrigações tributárias. Tá certo? Então, para vocês, como vocês podem trabalhar no setor tributário de qualquer ente político, é importante, sempre que você estiver trabalhando, e sempre que você tiver as voltas de uma obrigação tributária, você analisar também a figura do contribuinte ou dos contribuintes sobre os quais você vai recair aquela determinada, ou que você vai impor aquela determinada obrigação tributária. Ok? E, por fim, nós temos uma discussão a respeito sobre o domicílio tributário. Tá certo? E aí, o que é esse domicílio tributário? O domicílio tributário vai ser o local onde você vai desenvolver as suas relações tributárias. Certo? Esse é o seu domicílio tributário. E aí nós temos várias regras sobre o domicílio tributário. Né? A primeira regra que nós temos: para as pessoas naturais, ou seja, para as pessoas físicas, o domicílio tributário, em regra, é o da sua residência. Né? Então, o domicílio da pessoa física é a sua residência habitual. Agora, se essa residência ela é incerta ou desconhecida, pode ser o local onde ele desempenha as suas atividades, ou seja, é onde ele trabalha. Né? Isso para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, se é uma pessoa jurídica de direito privado, são no caso das empresas, as firmas individuais, é o local onde está localizada a sua sede. Então, é o local da sede, certo? Então, das pessoas jurídicas, é o local da sede. E aí, o local da sede vai ser reputado onde as obrigações, elas aconteceram. Ou, se tiver matriz, o local onde estão sediadas as matrizes. Para você saber como é que você vai fazer o tratamento das relações tributárias. E você também tem o domicílio tributário para as pessoas jurídicas de direito público, onde, para as pessoas jurídicas de direito público, vai ser exatamente onde você tem a repartição da pessoa de direito público, do ente político, tá certo? É onde ela tem as suas relações sediadas. Então, exemplo, a Unilab. Aonde é o domicílio tributário da Unilab? É onde está a sua reitoria. Porque é exatamente onde você tem essa situação, tá certo? E aí, então, você tem essa verificação. Essas observações aqui, como vocês não são tanto da área jurídica, não precisam se preocupar tanto, tá certo? É só vocês terem realmente uma ideia geral sobre domicílio tributário, tá certo? Ok? Vocês têm alguma dúvida a respeito dessa parte da obrigação